Olá pessoal, estamos aqui direto do CIOSP 2023 em São Paulo, um dos maiores eventos de odontologia do mundo, e temos a honra aqui de estar com dois convidados de Balneário Camboriú, de Santa Catarina, nossa terra também, né? E estamos muito felizes com convidados especiais que agora tem uma parceria especial com a Filozon e a Ozon Care, que é o Dr. Nadim Farid, não sei se é assim que se fala. Farid. Que ele é o CEO da Oral Unique, né? Uma das franquias aí que vem crescendo expansivamente aí no Brasil, com mais de 15 anos de experiência no mercado odontológico. E ele usou então toda essa expertise de dentista e empreendeu na criação de uma das maiores franquias de odontologia do país. Então a gente quer falar um pouquinho de empreendedorismo, um pouquinho de odontologia, dar dicas de como que os profissionais, né, podem se desenvolver nessa área, trazer um pouquinho dessa história. E juntos com ele a gente está aqui com o responsável também das áreas das tecnologias, que também é especialista em implantodontia, que é o Dr. Davi Tadeu. Obrigada também por estar aqui com a gente. O Dr. Davi, ele começou na Oral Unique, né, como clínico geral. Todo mundo tem que começar, né? Não pode começar em cima, tem que... E hoje ele é sócio de 7 unidades e ele é um gerente de estratégias da franchise. Então, é uma área muito interessante, né? Eu falo que ser empreendedor é quase que fazer um MBA por ano, né? A gente está sempre tendo novos desafios, sempre tendo que resolver novas situações. Quando você resolver um problema, aí vem outro. Quando você está crescendo, você pensa que está tudo resolvido, aí começa tudo de novo. E assim é a vida de quem gosta de empreender. Então, eu queria começar com o Dr. Nadim aí, perguntando, pedindo que você fale um pouquinho da sua história dentro do empreendedorismo na área odontológica, como começou, onde você enxergou, né, como que você enxergou esse potencial no mercado odontológico e de onde veio essa veia de empreendedorismo. Conta um pouquinho aí da história da Oral Unique pra gente. Boa tarde a todos. Letícia, Vitória, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre que possível e for convidado, eu vou participar com o maior prazer, tá? Vamos falar um pouquinho de empreendedorismo. O empreendedorismo está na minha veia desde a infância, assim. Eu lembro que quando eu tinha 13 anos de idade, minha mãe fazia em casa, uns chamam de sacolé, outros chamam de geladinho, mas em resumo é um saquinho que colocavam um kisuko na minha época. Né? A gente conhece! E aí colocava dentro de um saquinho de plástico, né? Colocava na geladeira, congelava. Eu sou de uma cidade de 10 mil habitantes no interior de São Paulo, onde todo domingo, sábado e domingo, tinha um jogo de futebol no campo da cidade. Então eu pegava, colocava numa caixinha de isopor, lembrando que eu sou de uma família de classe média baixíssima, mas não era uma questão de alimentar, assim, sabe? Não é uma questão de passar fome. Então, de criança mesmo, eu levava isso, ia para o campo da cidade, e até tem um caso diferente, assim, que cidade pequena, tem um fiado, né? Cidade grande você tem que pagar e receber. Não, lá era fiadinho, marcava na caderneta, ia para noite para a praça da cidade receber. Então, desde criança eu já tenho empreendedorismo no meu sangue e eu começo depois a fazer alguns eventos, fazendo festa, que nada mais na cidade grande a gente chama de promoter, né? Cidade pequena era fazer festa. E fazer festa, fazer uma Noel Fest. Então eu empreendo desde criança, assim, por mais que não era uma forma consciente, mas era uma forma de empreender, né? Tá na veia, né? Está na veia. E aí, como que cruzou com a odontologia? Meu avô era dentista, aposentado na época. Eu vivi com o meu avô clinicando ali até os 6, 7 anos de idade, meu avô clinicava. E eu via ele clinicando e foi me despertando a vontade de ser dentista. Muito porque no interior de São Paulo também, uma cidade de 10 mil habitantes, a maioria depende da prefeitura, tem um ou outro negócio, e quem é os maiores bem-sucedidos, assim, na época, você vê, era dentista médico, né? Porque não tinha negócios, assim. É verdade. Então, eu me espelhei nele, e quando eu me formo, havia duas opções. Eu não tinha dinheiro nenhum, estava até com o nome sujo na época, porque minha faculdade foi muito sofrida, assim.
E como fazer ou para trabalhar na odontologia, né? Ou trabalhava na minha cidade, teria que trabalhar na prefeitura, porque cidade pequena só tem consultórios de um consultório, não tem grandes clínicas, então não tinha como eu trabalhar para outra pessoa. Então, ou surgiu uma oportunidade de trabalhar em Angra dos Reis. Por mais que a gente fale Angra, no nome é muito bacana, mas a cidade, para quem não tem muita grana, não é muito das melhores, não. E eu monto no ônibus, vou para Angra dos Reis trabalhar. E lá eu começo a trabalhar com clínica odontológica popular por uma pessoa. Fui trabalhar comissionado. E aí eu vejo ele tinha uma rede de 6 clínicas odontológicas populares lá. Pô, que bacana. Eu quero montar um negócio desse para mim. E aí, seguindo nesse caminho, ele fala, aonde você quer montar? Eu falei, você manda lá pra China, eu quero começar minha vida. Eu tô aqui, juntei uma graninha aqui, tinha 16 mil reais na época. Pô, eu quero montar em algum lugar. Ele falou, pura sorte, né? Hoje a gente tem aquelas ferramentas do Google, Geofusion, a gente vê renda, quantidade de clínicas, localização para se montar. Na época, eu tenho um amigo que viu Itajaí, é uma cidade de porto, é uma cidade que tem muita grana. Então vamos para lá. Montamos um carro. O feeling foi bom, então. Para Itajaí, pura sorte de novo, e aí deu super certo. E eu começo a empreender nesse formato. Eu começo a pegar algum dentista que trabalhava para mim dentro da minha unidade, ou vou montar uma clínica de sócio em outra cidade. Aí montei uma clínica em Brusque com ela. Vou montar uma clínica. Então eu pegava os dentistas que destacavam comigo e montava um outro consultório. Na realidade eu fui falando clínica, mas era consultório, era dois consultórios, né? Eu lembro que meu primeiro consultório que eu montei em Itajaí, nós locamos, era 4 salas de 50 metros quadrados. Eu acho que eu tô falando demais, né? Vai ficar muito... Não, fica à vontade. Eram 4 salas de 50 metros quadrados. A primeira eu fiz um consultório, fiz uma recepção. A segunda eu fiz 2 consultórios. A terceira eu fiz um laboratório de prótese. A quarta eu coloquei uma cama, fiz um banheiro lá e fui morar na clínica lá em Itajaí. Porque era o que estava começando a vida. A gente fala assim, talvez você veja uma dificuldade. Na época não era dificuldade nenhuma, era do maior prazer, estava construindo lá. Construir um sonho, né? Construindo um sonho. E eu cresço dessa forma totalmente orgânica, sabe? Sempre pegando um dentista que está se destacando comigo, vamos montar em outro lugar. Pega um dentista, vamos montar em outro lugar. Então, nesse formato, eu chego a ter 70 clínicas odontológicas populares. Então, na época não era Oral Unique ainda. Não era Oral Unique, chamava Clínica União. Tudo de sócio, um rolo. A única coisa que nós tínhamos, padronização, preço e localização. Mas que eu tentei fazer com convenção na época, não conseguia fazer, porque aí eu já tinha um sócio que tinha 6 clínicas odontológicas populares junto, aí ele já tocava do jeito dele. Então, um padrão que nós tínhamos, localização e preço, e esse mercado começa a se concentrar, as franqueadoras vêm todo para esse mercado popular, vêm com os processos mais definidos que eu. Eu falo, o que eu vou fazer para me diferenciar de novo? Porque ali em 2012, 2013, 2014, preço e localização, que era diferencial em 2005, que os dentistas criticavam muito, mas não montavam. Então, eu estava lá, todo mundo criticando, mas só tinha eu lá cobrando barato. Então era bom pra caramba. E ali todo mundo já cobrava barato, já era normal, clínica odontológica popular, eu perdi diferencial. Preço e localização não era mais diferencial. Quando eu falo localização, é referência à Rua das Casas Bahia, onde a rua tem um público da classe D e E, que é nosso público-alvo, mano. Falei, o que eu posso fazer diferente de novo? Para conseguir empreender novamente na odontologia novamente. E aí surge a ideia de montar uma clínica muito premium, que é a Oral Unique. Na época, em 2016, a unidade nós investimos 850 mil reais na primeira unidade. Então, toda a unidade ia ter raio-x panorâmico, tem, né? Raio-x panorâmico, centro cirúrgico, sala de pré e pós-operatório, monitor cardíaco, desfibrilador, N diferenciais. E aí a forma que eu acho de empreender de novo na odontologia é montando a Oral Unique em 2016. E esse é o meu caminho de empreendedorismo dentro da odontologia. E a rede está crescendo bastante. Que legal, eu não tinha essa ideia que era tão recente, né? Porque 2016 é um momento que faz poucos anos, né? Sim, recente. Pouco mais de 6 anos. Foram 6 anos atrás, quando nós inauguramos a primeira unidade. E o principal gatilho foi... eu vinha de um grupo que faturava em média 80 mil reais por unidade, que era a Clínica União. E a primeira unidade que nós montamos, que foi Itajaí, a unidade até que o Davi trabalhou,
ela vendeu R$242 mil no primeiro mês. E, opa, tem um negócio que está aqui, potencial. 80, no primeiro mês ela vende 240, olha a oportunidade É aí. aqui que eu vou. E aí que eu foquei, aí esse negócio, diferente do outro, que foi minha 15 anos de aprendizagem de gestão de rede na odontologia, né? Esse negócio já estava todo formatado, porque eu contratei uma consultoria de marca, contratei uma consultoria de franchise, contratei uma consultoria financeira, estruturei todo um BP de 5 anos. Então esse negócio estava todo formatado para crescimento e crescer de uma forma que eu chamo de sustentável, padronizada. Nossas unidades são tipo, pega um McDonald's da vida como referência, como padronização, nossas unidades são todas assim, desde o piso, iluminação, forro, papel de parede. Esse é o diferencial da franchising, né? Conseguir manter o padrão, né? Onde quer que você vá, você fala, eu estou no Hora Única, né? Eu tenho que sentir isso aí, né? Nossas unidades são bem semelhantes, assim. São realmente bem diferenciadas. Hoje, quando a gente vai numa cidade e vê, né? Você já identifica que é a Hora Única e hoje já está muito ligado, eu acho, aí até a qualidade, né? Sim. E a gente gostaria de saber do Davi, né? Que também é cirurgião dentista, como eu. Como é que começou como é que foi essa transição, né? Da clínica para a gestão? A minha trajetória, primeiro, obrigado, né? Boa tarde a vocês. Obrigado, Letícia, obrigado, Vitória, pelo convite. É um prazer fazer parte desse programa aqui com vocês e também dessa nossa parceria, né? A gente vai falar mais um pouco mais pra frente. Mas eu não tenho um currículo tão grande como o do Nadim. Eu sou mais velho. O meu caminho foi um pouco mais curto. Eu sou natural do interior de São Paulo também. Quando eu me formei, eu sempre tive desejo de morar no litoral. E qual é o melhor litoral que a gente tem? Balneário Camboriú. Me mudei pra lá e o meu foi muito aleatório. Fui entregando o currículo, eu tive a oportunidade de ser contratado como... Só era formado como clínico geral. Pelo Hugo e a Marcela, numa das unidades que o Nadim era sócio de uma clínica União, então ainda não existia também a Hora Única. E quando o Nadim montou a primeira unidade da Hora Única, o Hugo era o avaliador dela, né? O Hugo era o diretor clínico responsável pela operação ali. E como eu tinha um ótimo relacionamento com ele, ele me trouxe para dentro também da primeira unidade, da unidade matriz. Trabalhei lá por 2 anos, em 2018 tive a oportunidade de montar minha primeira unidade franqueada. Hoje eu tenho 7 unidades em operação. E no começo do ano passado, de 2022, eu tive o privilégio e a oportunidade de vir para o corporativo. Então, eu sempre me identifiquei muito mais com a parte administrativa, tá? Eu sempre gostei muito. Eu sempre tive para mim também a odontologia como, vamos usar um trampolim, mas eu sempre me vi mais como um empreendedor ali, mais como um empresário mesmo, do que como um dentista no dia a dia. E eu tive a sorte de ser inserido desde o início num grupo que tinha essa mesma filosofia, vamos dizer assim. Então o Hugo, Nadim e os outros sócios, eles sempre tinham, Davi, cara, vamos escalonar, vamos montar a operação, vamos replicar isso daí que a gente vai conseguir ter uma rentabilidade maior. E hoje eu tenho uma função como gerente de estratégia clínica dentro do corporativo, então o intuito da minha vinda para dentro da franqueadora foi justamente trazer esse meu know-how, esse meu conhecimento ali faz toda a diferença. E técnico da vivência do dia a dia. Eu fiquei 5 anos dentro da Hora Única, então dia a dia ali como diretor clínico eu costumo brincar que todos os espaços que um dentista cabe dentro do nosso modelo de negócio, eu já passei. Acho que eu só não fiz um canal lá dentro. Mas o restante, todos os espaços que... Eu sou Eu já passei por lá. Então, eu vivo disso. Eu fui criado, eu brinco que eu fui criado dentro do nosso modelo de negócio ali. E pra mim foi algo muito natural, sabe? Foi acho que foi cerca de uns 2, 3 anos que eu já vinha... relatando esse meu desejo de vir pro corporativo, e quando a gente chegou no momento, as coisas deram certo. Foi algo muito natural para mim. Achei que ia ter dificuldade, eu gosto muito ainda da parte ali do paciente, eu sempre tive uma facilidade muito grande no tato com os pacientes, assim, eu gosto muito da parte humanizada ali mesmo, sabe? De atender, de ouvi-los, de tratá-los. Mas isso faz toda a diferença, né? Essa é a minha paixão, mas hoje eu me sinto muito confortável também dentro do corporativo. Isso é muito legal, porque tem muitos dentistas que gostam da odontologia, são apaixonados da odontologia, mas não gostam de clinicar, né? Não gostam de estar dentro do consultório. E é um outro campo de atuação também. E também para você trabalhar nessa área, você tem que ter uma visão de negócio, né? Você não pode ser uma pessoa que pensa só no seu, você tem que pensar no todo, você tem que entender um pouco de gestão, tem que...
aprender um pouco disso, Ah, né? Porque o- na faculdade não se aprende nada, né? Exato. A odontologia é um negócio hoje, né? Não é mais igual você montava lá em 2007, 2008, você conseguia abrir um consultório no 10º andar e ficar esperando o paciente. Hoje a Hoje não dá odontologia mais. é um negócio. Se você não captar paciente, se você não fazer a gestão desse paciente, se você não fazer a gestão financeira, se você não fazer uma gestão como um todo do negócio, não dá certo. Então, Eu acho que esse é um grande diferencial e isso é o grande know-how que a franquia pode oferecer a quem Sim. quer começar, né? Porque você já começa com um modelo pronto, né? Então, por E o isso eu nosso- acho que funciona tão bem, né? E o nosso grande diferencial é justamente o principal gap que, academicamente falando, nós temos durante a faculdade. A gente sabe 100% ali quanto tempo a gente precisa deixar, quantos segundos eu preciso deixar o ácido em boca, mas a gente não tem base do que é um ticket médico, análise DRE, gestão de pessoas, contratação. O mundo odontológico pós-formatura ali, ele é muito complexo e a gente não vê isso dentro da faculdade. Eu lembro quando eu terminei a faculdade, eu sou farmacêutica, então também é uma faculdade extremamente técnica. A minha mãe sempre teve laboratório, eu queria trabalhar em laboratório. E aí eu saí, meu pai falou assim, não, você vai fazer um MBA, né? Vai fazer gestão empresarial. Eu cheguei lá, eu olhava aquilo, DRE, não sei o que, eu falava, meu Deus, eu nunca ouvi falar disso, que vergonha, né? Porque a gente chega lá, Sim. porque o profissional da área da saúde, ele não tem essa formação, né? Então é muito importante a gente conhecer um pouco e eu acho que a franquia dá todo esse suporte e também tira um pouco desse peso, né? essa é a principal função de uma franqueadora. Para vocês terem noção, hoje nós temos 25 pessoas no nosso time só de operação, só de suporte ao franqueado. Isso hoje dá uma pessoa, um consultor para cada 10 unidades que nós temos abertas. Nós temos 254 unidades abertas. E o mercado, às vezes, você vai pegar o mercado de franquias, eles colocam um consultor para cada 50. Como um consultor toma conta de 50 unidades? Então, acho que o principal diferencial que nós temos hoje é esse suporte ao franqueado, é estar próximo, cada vez mais próximo. E isso reflete muito do nosso NPS, na satisfação do nosso franqueado. Hoje você pega a satisfação do franqueado das 100 maiores franquias do mercado, está em menos 11. O nosso é mais 68. Uau! Então, porque nós somos muito próximos do franqueado mesmo, com a nossa área de operação fica bem perto, bem próximo dele. Sabe que lá na Filozon a gente tem uma cultura, né, de dizer assim, que a gente vender é a obrigação de todo mundo, né? Toda empresa ou todo profissional, Se não ele vender, tem que quebra, se vender. Mas a gente mostra quem realmente a gente é no pós, né? Quando o cliente tem problema, quando o cliente te chama, porque é igual aquelas companhias telefônicas, eles te ligam para oferecer, mas aí quando você precisa resolver um problema, você não consegue falar com ninguém, né? Então, esse é um grande problema. Então, com certeza esse é um grande diferencial aí da Oral Unique e que vocês continuem assim, porque é o que faz a diferença, né? Esse foi um dos principais motivos da gente ter se encaixado tanto, essa parceria, a gente tá acreditando tanto, né? Acho que os ideais são muito próximos. É verdade. Mas antes de a gente falar um pouquinho da parceria, eu só queria que vocês falassem, pode ser qualquer um, qual que é hoje o foco da Oral Unique, assim, essa é uma coisa que talvez... Na odontologia, né? Na odontologia, né? Assim, vocês implante, estética, reabilitação, para o cliente em geral, assim, hoje qual é o principal foco? O implante representa 70% do faturamento da Oral Unique. O implante sempre foi o carro-chefe. Já chegou a representar mais, tá? Já chegou a representar 75%, 80% do faturamento. E cada vez mais nós queremos colocar produtos no nosso portfólio para que dependa menos do implante. Então, esse número vem caindo, hoje está em 70%. Em torno de 10% a 15% a parte de lente de contato. 5% mais ou menos a parte de aparelhos e os outros 10% a parte de procedimentos complementares. Mas muito que o Davi está fazendo e veio fazer dentro da Oral Unique é colocar os outros produtos em mais destaque do que só ficar no implante. Diversificar, né? Melhor o nosso mix de produtos ali. É que talvez vocês se estabeleceram nessa área, ficaram conhecidos por essa área, né? Que nem o McDonald's, que tem o Big Mac, né? Já que vocês só deram o exemplo. Mas ele tem hoje um menu assim, muito maior, né? Hoje,
Eu também não gosto daquela clínica de tudo, sabe? Você Sim. falou, minha clínica é a clínica de tudo. Pô, se é clínica de tudo, você não é especialista em nada. Isso é ruim. Sim. Mas o que nós queremos é não depender tanto da implantodontia. Se for 60%, tá bom, bacana. Mas os 70% ainda nós queremos jogar ele para 60%, investindo um pouco mais na área de alinhadores, um pouco mais na área de lente de contato. Só que nós precisamos dos produtos de valores agregados, sabe? Porque o nosso ticket médio hoje é bem alto, em torno de R$7.000 para o paciente. O investimento é muito alto. Se você não tiver um retorno compatível com esse investimento, começar a trabalhar só com os procedimentos mais simples, nós não vamos conseguir fazer com que esse franqueado tenha um retorno do investimento. Então, ao mesmo tempo que nós queremos diversificar, nós não queremos fugir dos produtos de valores maiores, dos produtos com valores maiores agregados dentro da odontologia. Eu acho que essas são as perspectivas aí, então, para os próximos anos, né? Eu acho que o implante é um mercado que nunca vai continuar, né? A gente tem uma população cada vez mais idosa, com mais conhecimento, com mais acesso às tecnologias. Hoje as pessoas não aceitam mais, né? O que se aceitava antigamente, né? Sem os implantes. Hoje é um sonho, né? Você vê mesmo a população de baixa renda, eles economizam, mas eles querem fazer um bom implante, eles querem, né? Porque sorriso, muitas vezes também, né? muitas vezes não é só um sorriso, não. Muitas vezes é restabelecer a função mastigatória. A pessoa não consegue comer uma carne. Para quem tem dente, Sim. pessoa não passa nem na cabeça como é que é ter isso, né? Isso, então, ele quer restabelecer o sonho de poder se alimentar bem. Então, autoestima, tudo mais. E a maioria dos pacientes que necessitam hoje de um implante dentário, normalmente eles têm uma disfunção ali, né, estomatognática. Sim, com então, certeza. A ideia de qualidade de vida, né? Diversificar o mix de produto muitas vezes o paciente ele precisa de uma reabilitação prévia, exemplo, uma ortodontia prévia, uma reabilitação clínica prévia, para depois restabelecer os implantes dentários ali. Então a ideia nossa hoje dificilmente um paciente que precisa de um implante, vamos colocar 55 mais, ele quer usar um aparelho. E muitas vezes a gente tem aquele espaço restrito que a gente precisa fazer uma movimentação para conseguir restituir ele, restabelecer o implante. Então por que não indicar um alinhador para ele ali? Por que não indicar um aparelho estético para ele, para a gente conseguir reabilitar primeiro? É uma etapa, né? Ele faz um preparo para chegar onde ele quer, Exatamente. né? Você não precisa fazer com que ele vá em outro profissional para depois voltar, né? Ele já chega ali e ele já começa a ser preparado para esse momento, né? E para vocês, assim, qual que é o impacto das novas tecnologias na odontologia que a gente vê que está surgindo, né? Scanner intraoral, vários tipos de tecnologias, o ozônio é uma delas. Qual que é o impacto que essas novas tecnologias elas têm na prática do cirurgião dentistas e da Oral Unique também, né? Essa área técnica é mais contigo. Bom, eu acho que não só vou responder da odontologia, mas eu acho que no mundo, né? Eu acho que hoje a tecnologia não é mais o futuro, a tecnologia é o presente, né? Hoje a gente tem um computador, um banco, hoje a gente tem tudo na palma da mão. E o paciente, não diferente disso, ele quer tecnologia, ele quer algo mais prático, ele quer algo mais efetivo. E para nós, ali no dia a dia, isso nos facilita também, né? Não tenho um histórico tão grande ali, não consegui pegar uma odontologia tão antiga, vamos dizer assim, mas hoje os pacientes que a gente reabilita, quando a gente fala que a gente tem que operar ele, que a gente tem que fazer uma cirurgia, um levantamento de seio, um procedimento mais extenso, automaticamente remete a ele aquele período antigo, aquele período em que ele sofreu. E quando a gente consegue ter equipamentos modernos que nos vão dar auxílio para a gente conseguir otimizar o tempo do tratamento dele. Maior assertividade nele. Hoje, por exemplo, 100% das nossas unidades elas contam com um raio-x panorâmico. Cerca de 25% das unidades já tem tomógrafo dentro da unidade. E também facilidade para o paciente, né? Porque é um saco, a gente vai num lugar, vai lá fazer, daí volta, né? Exatamente. A gente quer hoje essa facilidade. Exatamente. Né? E quando a gente traz, por exemplo, para o scanner, o custo da hora clínica, a gente consegue reduzir muito. Uma reabilitação ali, uma coroa protética ali, que a gente precisaria de 4 a 5 consultas, hoje com 2 consultas a gente consegue restabelecer. Consegue resolver. Então otimiza muito o tempo dele, né? Eu acho que, sendo específica aqui agora na parte da ozonoterapia, acho que tem um ponto que hoje se fala muito, que é a experiência do cliente, a experiência do paciente. E a gente entendeu que não é só eu realizar um implante no paciente, ou vender um implante no paciente. Não é só isso. É toda uma experiência dele. Eu preciso entregar para ele um resultado acima da expectativa dele. E quando a gente já usou, a gente já trabalha com o equipamento da Filozono no dia a dia das nossas unidades, a experiência dele é diferente. O resultado que a gente consegue coletar, ela é totalmente diferente. Então, acho que a tecnologia ela tá diariamente ali no nosso cotidiano, tá?
toda na parte de implantodontia, os nossos motores, replicadores, enfim, o dia a dia nosso faz parte da tecnologia. Isso faz Se eu toda a puder diferença, né? com certeza. Claro. Completando um pouquinho também, a tecnologia está aliada no conforto do paciente, mas também muito para a gestão da clínica. Então, hoje nós temos um software onde esse paciente vê na palma da mão, o lead, que é o contato, já cai diretamente no software, ele já vai traqueando esse lead, de onde ele veio, qual que é o valor que eu orcei de cada paciente, onde que está me dando mais resultado em investimento. Nós temos um BI, onde ele pode acompanhar todos os dados na Business Intelligence, onde ele pode acompanhar todos os dados em tempo real da unidade dele, fazer o comparativo com outra unidade, uma ferramenta de CRM, que é o Salesforce, onde ele continua nutrindo esse paciente após ele saiu, porque hoje, às vezes as pessoas ficam pensando só em buscar paciente novo, E não. E nutrir. E manter o que base. você tem. O que você está alimentando a sua base? O que você pode utilizar Muito mais caro, disso né? daí, dessa base? Conquistar um novo do que manter Exato. o cliente, né? Então, o app na mão dele, para ele acompanhar os dados da unidade dele. Então, a tecnologia também está alinhada, com certeza, para o conforto do paciente, para os tratamentos da área odontológica, mas também para a parte de gestão dessa unidade. Sabe? Então, a tecnologia está cada vez mais inserida na odontologia. Né? E isso é um ponto importante que você falou, porque, por exemplo, se eu fosse um profissional e tivesse uma clínica, por maior que ela fosse, muito difícil eu implantar um Salesforce, por exemplo, né? Uhum. Agora, quando eu tenho uma força de 250 clínicas, eu consigo ter um Salesforce para mim. Então, eu já começo trabalhando com top, né? Então, isso faz diferença porque você já sai num nível muito diferenciado, né? Quando você entra num sistema que já está pronto, né? Porque você dilui custo, né? Justamente. Você dilui custo, e você consegue 250. Tecnologias e sistemas que uma empresa pequena não conseguiria, Sim. não teria E até acesso. mesmo você tem verba para a companhia investir. Por exemplo, dentro da Aurora nós temos uma área de inovação, que até quem toca é meu irmão. Então, é sempre o tempo todo buscando inovação, sempre buscando ferramentas novas, tanto para a parte de gestão, ferramentas o que pode trazer benefício na área da odontologia. Por exemplo, nós somos os nossos alinhadores próprios. Fomos buscar, verificamos a tecnologia, é vantagem de fazer aqui, é vantagem de fazer dessa forma. O franqueado nosso tem a vantagem de ter um alinhador com a nossa marca, que chega a um custo muito mais acessível para ele consegue vender a um valor, com valor agregado para o paciente, tendo uma margem muito maior. Entendeu? Sim, ao invés de ficar o valor para o dono da marca, Exato. ele agrega para ele, Perfeito. né? Então, Os benefícios são maiores e a economia em larga escala também é muito maior. Então, nossa, a gente fica muito feliz. Mas a gente queria que vocês falassem um pouquinho dessa parceria da Filosom com a Oral Unique, né? Como que vocês veem que vai agregar para o cirurgião dentista? Você já falou que com certeza a experiência, que isso foi o que deu o gatilho, né, da vida, a nossa primeira conversa. E como que vai ser? Conta um pouquinho para que a gente possa divulgar e para que as pessoas possam entender. Hoje o nosso core, como o Nadine falou, são 70% do nosso volume de venda, ele vem dos implantes dentários, né? E a gente sabe que a ozonoterapia, ela está diretamente ligado com cirurgias avançadas ali. E como eu disse, quando a gente orienta o paciente e explica para ele que para a gente reabilitar o caso dele, ele precisa passar por um procedimento agressivo, ele tem um certo receio, tá? Como é que vai ser o meu pós-operatório? Vai ser da mesma maneira de quando eu precisei extrair há 15, 25 anos atrás? Sim, tem uma memória ali, né? Na hora, tá? Na hora remete a ele àquela odontologia. E quando a gente realiza um procedimento, prepara no pré-operatório, já com os produtos que a gente tem, utiliza no transoperatório e também no pós-operatório, o resultado ele é imediato. Então a experiência do paciente ela é muito maior. Isso é mais do que preço, é mais valor para ele. E organicamente ele se torna um paciente promotor. Automaticamente esse paciente ele nos indica outro paciente, que nos indica outro paciente e nos indica outro paciente, tá? Então a gente acredita bastante, a gente utiliza no nosso dia a dia, tá? Faz parte hoje da nossa rotina cirúrgica ali e enfim, é isso. Eu acho bem legal porque o Dr. Hugo foi um dos que a gente começou, né, Davi? A gente esteve lá com ele, fez a aplicação durante a cirurgia e até a gente teve um feedback muito legal, né, dele, questão de cicatrização, ele ficou apaixonado pelo óleo ozonizado. Eu conheci ele. Ele me deu um número, tá, um feeling dele, ele de isso aqui reduz em torno de 80% o pós-operatório dos pacientes que ele operou. E ele faz questão, o Hugo é um cara que faz questão, ele ama
a odontologia, ele faz questão de operar todos os pacientes dele, e ele aplica a ozonioterapia em todos os pacientes dele, e segundo ele, cerca de 80% do pós-operatório é reduzido ali, né? É isso que eu digo, né? Assim, hoje a gente tem muito essa questão da ciência baseada em evidências, né? Da medicina, enfim, baseada em evidências, e as pessoas às vezes me questionam muito, ou quem está começando, né? Os dentistas, mas cadê o resultado do estudo clínico, etc. Nós temos muitas evidências científicas já dando base da utilização do ozônio em todas as áreas. Mas assim, o olho brilha mesmo quando a gente coloca na mão de um profissional como o Dr. Hugo, por exemplo, que tem uma experiência clínica imensa de anos, e aí a gente fala assim, usa essa ferramenta para ver o que você diz. Aí ele usa e ele fala, nossa, como, né, isso aí, reduziu. E aí pronto, não há estudo que mude, né, porque tem muita coisa que fala, estudo, mas na prática você não consegue não é aplicável, né? E hoje o ozônio, a gente vê que realmente um bom profissional, quando ele usa a ferramenta correta, no momento correto, ele consegue sim ter excelência. Então, por isso que eu acho que uniu muito aí, né, o propósito da excelência, de trazer uma boa experiência, os bons resultados. Fala um pouquinho aí, Vitória, pra gente, dos efeitos do ozônio. Então, né, pro pessoal que não conhece pro pessoal que ainda não conhece a ozonoterapia ou quer instituir a ozonoterapia dentro da implantodontia, como o Davi já comentou, a gente tem o efeito de analgesia, isso justamente por conta dele modular a inflamação, né, reduzir edemas no pós-operatório, estimular a cicatrização tecidual. Então a gente tem um reparo que ele é muito mais rápido. Nós já temos estudos mostrando aumento da osseointegração de implantes, a gente reduz a taxa, teoricamente, né, reduzimos a taxa de perda de implantes. Tem um efeito antimicrobiano que também é muito importante, porque a gente sabe que trabalha no meio extremamente contaminado. Então, efeito antioxidantes, estimula o sistema imunológico. A gente tem uma série de benefícios que só vem aí para auxiliar, né, nos procedimentos cirúrgicos. E porque o ozônio, a gente tem que pensar que ele é uma ferramenta terapêutica que dá condições ao paciente, que melhora as condições do organismo. Por isso mesmo que ele é usado na implanto, na endo, na pério, em todas as áreas, não só da odontologia, como da saúde em geral. Então, às vezes o paciente, o profissional fica assim, mas como que vai ser o meu retorno, né? O retorno, às vezes, ele é indireto, né? É como você falou, pela experiência, pelo melhor resultado, pelo tempo de cicatrização, né? Então, isso é todo o conjunto de resultados que vai agregar. E o legal é que a gente vê, quem trabalha com implantodontia sabe que trabalha com pacientes mais idade, às vezes comorbidades, doenças sistêmicas associadas. E o ozônio não é um medicamento, então ele pode ser utilizado, né? É uma técnica super segura, super fácil de ser instituída na prática clínica e, né, não tem contraindicação aí pra gente falar, é só benefício. E coincidentemente o Hugo já tinha tido uma ótima experiência com a ozonoterapia em outra área, tá? Pessoal dele. Ele tinha então, comentado. Quando eu falei, Hugo, tem um parceiro que nos procurou com um equipamento que eu acredito bastante, eu queria saber se você quer testar. Ele, com certeza, Davi, eu acredito bastante, então ele teve uma aceitação muito grande. Ele realmente utilizou no dia a dia dele e o resultado veio. Apesar, às vezes, da mídia, né, não ajudar, né, e eu falo que não é culpa da ferramenta, a ferramenta é boa. Tem gente que utiliza mal a ferramenta, né, então tem profissionais, às vezes, que não utilizam corretamente ou fazem promessas ou etc, mas a ferramenta em si, né, utilizando o ozônio, um equipamento bom na hora certa, da forma correta, é muito bom, né. A gente queria, né, muito agradecer a presença de vocês, queria deixar aberto aqui se vocês quiserem deixar algum recado para falar com os dentistas, né, o que o dentista ele tem que fazer para procurar para ser um franqueado, se ele quer ser um dentista diferenciado, como que ele chega na Oral Unique, deixa aí esse recadinho. Bacana. Assim, eu acho que hoje a gente vê muitas franquias no mercado odontológico nascendo, né? É verdade. E todo mundo que tem uma clínica odontológica, ou às vezes não tem nenhuma clínica odontológica, já fala, eu quero transformar meu negócio numa franquia. E franquia não é exatamente isso. Eu acho que a principal dica de franquias na hora que você vai comprar uma franquia, quantas clínicas o dono da franqueadora tem? Quantas clínicas ele tem performando? Porque se o cara falou, se nem o dono da franqueadora tem uma clínica e ele tá ganhando dinheiro, como que ele vai fazer uma outra pessoa performar aquele negócio? Ele vai desviar o foco, é balela. Se ele tem um negócio muito bom,
que ele quer franquear, que ele quer que você invista no negócio dele. E se nem ele ganha dinheiro com esse negócio, tem algo de errado. Então, para você, dentista, principalmente, vai escolher uma franqueadora. Pô, quem que é o franqueador? O franqueador é esse daqui. Pô, ele tem umas 10 lojas abertas, tem umas 10 lojas performando. Por exemplo, hoje, eu sou investidor de umas 45 Hora Única. Pô, será que se o negócio fosse ruim, eu ia investir em 45 unidades da Hora Única? Então, tipo, o negócio tem que ser bom primeiro para o franqueador, para depois ser bom para o franqueado. Então, talvez uma dica bem bacana para quem quer comprar uma franquia, pô, pesquisa, vê quantas unidades o franqueador tem. Se o franqueador tem bastante unidade, está performando a unidade dele, pô, é um excelente indicativo, é um ponto de partida excelente para você comprar uma franquia. Do contrário, a Hora Única está aqui do lado de vocês, aqui no CIOSP. Nós estamos com um stand bem bacana, um stand de 270 metros quadrados. Nós estamos com todo o nosso time de venda aqui, nós estamos com 9 pessoas de venda, mais o time de operação para dar suporte, para explicar como que as unidades performam, mostrando a parte boa. As partes também são ruins, porque não adianta você ter um modelo, um negócio bacana, se a pessoa não operar daquela forma. Então, tipo, temos defeitos, temos também, só que sempre vamos procurar oferecer esse melhor suporte ao franqueado. Nosso foco é esse, ser a melhor franquia para o franqueado, não ser a maior de forma alguma. Não pretendemos ser a maior franquia do mercado nosso. Nós queremos ser a melhor, a que dá o melhor suporte para esse franqueado, aqui dá, os franqueados precisou de um contato, pô, tá lá, na hora alguém para atender, eu preciso de uma visita, tem alguém para fazer uma visita. Exatamente isso, por que nós temos 90 pessoas trabalhando dentro de uma franqueadora que tem apenas 250 unidades abertas? Pega o mercado, pô, quem tem 250 unidades abertas e tem 90 pessoas trabalhando dentro de uma franqueadora? Então nós estamos aqui para prestar o melhor suporte a esse franqueado que está a fim de adquirir uma franquia. Então tá bom, a gente quer agradecer imensamente aqui a presença de vocês. Sabemos que a agenda aí é lotada, né? Mas acreditamos que esse podcast aí pode levar essa informação aí para mais profissionais e trazer o ozônio e as tecnologias aí para mais franquias também. Muito obrigada aí por tudo. Obrigada, pessoal. Obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade e pela parceria também. Então, Obrigado, Letícia. Obrigado, Vitória, pela parceria e pelo convite. Estamos sempre à disposição. Até mais, pessoal. Obrigada.